Você já se perguntou por que os Estados Unidos é o único lugar onde se produzem caminhões convencionais, ou como também são chamados, de nariz longo? Curiosamente, países como a Austrália também estão entrando nessa tendência. Mas por que, na maior parte do mundo, predominam os caminhões de cabine sobre o motor, ou COE, como é conhecido em inglês? Hoje vamos nos aprofundar nas razões por trás dessa fascinante diferença de design. E para entender isso, precisamos viajar no tempo até meados do século XX, quando a indústria de caminhões estava em seu auge, especialmente nos Estados Unidos. Embora o design COE fosse popular na Europa e Ásia, os Estados Unidos tinham sua própria história. Nos anos 1950 e 1960, caminhões COE dominavam as estradas americanas. Tinha sua própria história. Caminhões COE, com design curto, eram essenciais devido às restrições de comprimento nos Estados Unidos. Esse estilo de cabine tinha a vantagem de ser mais curto em comprimento, o que era fundamental devido às rígidas restrições de comprimento em muitos estados da União. Esse design não só era prático, mas necessário, já que as leis da época exigiam que os veículos comerciais não ultrapassassem um limite de comprimento total. Os caminhões COE eram ideais porque seu design compacto permitia transportar mais carga dentro das restrições legais. Mas como tudo na vida, as coisas mudaram. Foi no final dos anos 70 e durante os anos 80 que o cenário começou a se transformar drasticamente. Os estados começaram a relaxar ou até mesmo eliminar muitas dessas restrições de comprimento, o que abriu a porta para uma mudança de paradigma. Em 1982, uma nova legislação marcou o ponto de inflexão. Essa lei limitou o comprimento do reboque a 53 pés, mas permitiu que a cabine do caminhão se estendesse além dessa medida. Essa reforma foi o grande motor que permitiu aos fabricantes de caminhões nos Estados Unidos criar designs de veículos com capos mais longos, dando origem aos icônicos caminhões de nariz longo que todos conhecemos hoje em dia. Essa mudança não só transformou o mercado, mas reconfigurou completamente a indústria de transporte no país. Agora, a razão por trás dessa mudança está em um fator: a expansão da rede de rodovias interestaduais nos Estados Unidos. Com a construção dessas rodovias que se estendiam por milhares de quilômetros, eram necessários caminhões capazes de percorrer longas distâncias a alta velocidade e de forma estável. É aqui que entrou o design de nariz longa. O capô longo não só abrigava motores mais potentes e de maior capacidade, mas também oferecia uma estabilidade melhor em altas velocidades. Nos Estados Unidos, as viagens de longa distância são a norma, e os caminhões de nariz longo se adaptaram perfeitamente a essa necessidade. Em contraste, a Europa e a Ásia enfrentavam desafios bem diferentes. As estradas eram muito mais estreitas e o ambiente urbano e populacional exigia veículos mais ágeis e manobráveis. Os caminhões Kupover, com seu design mais curto e melhor raio de giro, foram a opção preferida nessas regiões. À medida que a infraestrutura se desenvolvia, os caminhões COE continuaram sendo mais adequados para os ambientes urbanos e as estradas mais complexas da Europa e da Ásia. Mas e a Austrália? Porque a gente também encontra caminhões de nariz longo por lá. Na Austrália, o vasto território e a baixa densidade populacional fizeram com que os caminhões de estrada, ou road trains, se tornassem uma solução-chave para o transporte de mercadorias em longas distâncias. Esses enormes caminhões, que muitas vezes têm vários reboques, usam tanto caminhões convencionais quanto COE para atravessar o vasto e desafiador território do país. E embora as normas de comprimento e peso permitam ambos os tipos de caminhões, os convencionais continuam sendo uma opção popular, especialmente em regiões com menos restrições.
O design dos caminhões de nariz longo tem um valor cultural significativo nos Estados Unidos. A imagem do caminhoneiro dirigindo seu caminhão de capô longo se enraizou na cultura americana, tornando-se um símbolo de liberdade e resistência, um emblema das viagens pelas estradas abertas. Em filmes, programas de TV e música, o caminhão de nariz longo é retratado como um ícone do transporte da independência. Na Europa, a abordagem é mais prática. Em filmes, programas de TV e até na música, o caminhão de nariz longo tem sido retratado como um ícone do transporte da independência. Na Europa, por outro lado, a abordagem tem sido muito mais prática. A eficiência no uso do espaço e a capacidade de manobra dos caminhões COE têm sido as características mais valorizadas. As cidades europeias, com suas ruas mais estreitas e alta densidade de tráfego, tornaram os caminhões com a cabine sobre o motor a opção ideal. Nesse ambiente, a funcionalidade e a capacidade de se mover com facilidade em espaços reduzidos são fundamentais. Falando em eficiência, outro tema importante na comparação entre os caminhões convencionais e os COE é o consumo de combustível. Os caminhões de nariz longo têm a vantagem de serem mais aerodinâmicos, graças ao capô longo, que ajuda a reduzir a resistência ao vento e melhora a eficiência de combustível em viagens longas em alta velocidade. Isso é especialmente verdadeiro nos Estados Unidos, onde as viagens longas e as estradas largas são comuns. No entanto, esse benefício de eficiência no combustível pode ser contrabalançado pelo maior peso dos caminhões convencionais e pelo comprimento adicional que o design implica. Por outro lado, os caminhões COE, embora sejam mais leves e manobráveis, têm um design menos aerodinâmico, o que aumenta a fricção do ar e pode reduzir a eficiência do combustível em trajetos longos. No entanto, os avanços em tecnologia, como motores mais eficientes e melhorias aerodinâmicas em ambas as categorias de caminhões, estão ajudando a fechar essa lacuna. Além disso, fatores como o tipo de motor, seja diesel, gás natural, híbrido ou elétrico, e os sistemas de transmissão também desempenham um papel crucial na eficiência do combustível. Em termos de inovação, o design dos caminhões deu um grande salto nas últimas décadas. A aerodinâmica melhorou consideravelmente, com mudanças nos capos, nas cabines e nos espelhos, tudo isso em um esforço para reduzir a resistência ao vento. As melhorias na motorização, como os motores híbridos e elétrico, estão a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, enquanto os avanços nos sistemas de suspensão e direção garantem uma condução mais confortável e segura, especialmente em condições extremas. Hoje em dia, os caminhões estão adotando tecnologias como a suspensão pneumática adaptativa, que melhora a estabilidade em estradas em mau estado, e os sistemas de controle eletrônico, que otimizam o consumo de combustível, ajustando automaticamente a velocidade e as rotações do motor. E não podemos esquecer os avanços em conectividade, como os sistemas de gestão de frotas, que permitem o monitoramento em tempo real do comportamento de condução, ajudando a melhorar a eficiência operacional. Olhando para o futuro, espera-se que os caminhões autônomos e os veículos de zero emissões mudem ainda mais o panorama da indústria de transporte, levando a inovação a novos níveis em termos de segurança, sustentabilidade e eficiência. O design dos caminhões continuará a evoluir, adaptando-se às exigências de um mundo cada vez mais conectado e ambientalmente consciente. Então, da próxima vez que você ver um caminhão de nariz longo na estrada, lembre-se de que por trás desse design icônico existe uma história rica de regulamentações, tecnologia, cultura e economia que moldou a indústria de transporte como a conhecemos. Deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e continue explorando o fascinante mundo dos gigantes da estrada.